Fala galera, aqui Cristiano Segato, gravando mais um vídeo do Futebol é Simples. Bom gente, o ano está acabando e não tem mais futebol para o Grêmio. Só está em andamento a Copa do Brasil e o Mundial de Clubes. E é preciso o Grêmio planejar 2026. Luiz Castro é o novo treinador do Grêmio. Um treinador que me agrada bastante. Só não sei se ele vai encontrar todo o material humano que precisa. Porque esse primeiro ano do Odorico será para equilibrar as finanças. Eu fiz esse vídeo para analisar uma entrevista que o Felipão concedeu ao Globo Esporte antes da última rodada do Campeonato Brasileiro. Felipão que inclusive está mantido para coordenador técnico na gestão do Odorico. E ele disse a seguinte frase: a base do Grêmio está 90% pronta. A base do Grêmio está 90% pronta? Será? Bom, e é isso que vamos analisar. A base do time está mesmo 90% pronta? O que seriam esses 10% que faltam? Será que não é 80% pronta em vez de 90%? Porque eu acredito que faltem ainda uns 20%, não 10%. Por isso, nesse vídeo, eu vou fazer a análise do nosso elenco posição por posição. E assim ter um parâmetro de quantos por cento de fato precisamos para completar nosso grupo. Vamos lá. Goleiro. Goleiro hoje eu não confio nem no titular e nem no reserva. Volpe e Grando já se mostraram insuficientes. O Grêmio, como prioridade, vai precisar de um goleiro titular para 2026. E também um bom reserva. O terceiro goleiro pode ser alguém da base. Não é possível que na base não tenha alguém melhor do que o Grando. Então só aqui já são duas contratações. O goleiro titular e o goleiro reserva. Na lateral direita, o Marcos Rocha vai jogar todo 2026 com 37 anos. Mas por mais um ano eu acredito que ele consiga render. Eu sei que o Grêmio não vai contratar 11 titulares, porque se fosse assim eu ia falar que o Grêmio precisava de um time inteiro, mas a realidade é que o clube vai fazer contratações pontuais para completar esses 10% que o Felipão falou. E como eu disse antes, a tendência é que 2026 seja de corte de gastos. Na lateral direita, por mais um ano eu confio no Marcos Rocha. E também acho o João Pedro um reserva confiável. Ou até mesmo ele revezar com alguém da base como segunda opção. Uma das coisas que o Luiz Castro exigiu foi ter acesso à base. E eu gostei disso. Então a lateral direita está ok. Zagueiro pela direita, eu confio no Balbuena. E pela esquerda, eu confio no Wagner Leonardo. Eu quero ver muito essa dupla jogando. Na suplência tem o Eric Noriega, que faz as duas funções, zagueiro e volante. E o Kahneman, que apesar da idade, para reserva eu confio. Mas como reserva mesmo. Quando o Wagner Leonardo for suspenso, qualquer outro zagueiro pode iniciar de titular, menos o Kahneman. O Kahneman iniciar os jogos, eu não vejo condições. Os adversários descansados vão passar por cima dele. Mas ele entrando no decorrer dos jogos e ele pegando os adversários cansados, aí eu aceito. Porque o Kahneman é um carrapato. Ele descansado contra adversários cansados, ele vai dar trabalho. Qualidade e vontade o Kahneman sempre teve. O que ele não tem mais é fôlego. Então, como eu disse, se for para reserva, eu aceito. Então as opções para reserva seriam o Noriega, o Kahneman e mais 2 jogadores da base. Que nenhum deles seja o Gustavo Martins, porque esse eu não confio. Eu venderia o Gustavo Martins para fazer caixa. Então até o momento o elenco fica assim. Goleiro, contrataram titular, contrataram reserva e mais alguém da base. Na lateral direita fica o Marcos Rocha, João Pedro para reserva e mais alguém da base. Zagueiro pelo lado direito fica o Balbuena, para reserva o Noriega e mais alguém da base. Zagueiro pelo lado esquerdo fica o Wagner Leonardo, para reserva o Kahneman e mais alguém da base. Fazendo um parênteses aqui. Gente, eu adoro a categoria de base. Para mim é a principal fonte de um clube, seja em ganho técnico como financeiro. Lógico, eu não vou ter apoio incondicional com qualquer bagre só porque veio da base. A questão é que os que têm qualidade serem realmente aproveitados e quem a gente perceber que é meio fraquinho vender para fazer caixa. Uma venda que eu gostei muito foi do Igor Serrote. Já a do Cuiabano eu não gostei, porque ele tinha muita qualidade. E claro, também tem aquele exemplo de jogadores que tu não quer que sejam vendidos, mas veio uma proposta irrecusável. Por exemplo, o Nathan Fernandes. Eu não queria que o Grêmio tivesse vendido ele, mas veio uma proposta de 57 milhões de reais. Aí não teve o que fazer. Esse valor é maior do que o Flamengo pagou pelo Arrascaeta em 2019. Sim, eu sei que se trata de 6 anos atrás, o mercado inflacionou um pouco, mas mesmo assim não estamos falando de um Arrascaeta. Estamos falando de um Nathan Fernandes. A grana foi muito boa.
Então, nesses casos, eu não querer que venda um tal jogador da base, mas veio uma proposta irrecusável, aí sim, aí eu concordo com a venda. Bom, voltando ao assunto do vídeo. Na lateral esquerda, eu confio no Marlon, mas eu não confio tanto assim no Lucas Esteves. Como o Marlon é titular incontestável e dificilmente algum jogador vai querer vir para a reserva, eu deixaria 2 jogadores da base se revezando como reserva imediato do Marlon. Volante é a posição que o Grêmio está melhor servido. Eu confio tanto no Arthur, como no Cuéllar, como no Vila Sante. Noriega seria um reserva muito confiável e ainda tem Dodge e forçando um pouco até o Edenilson. Além de mais 2 jogadores da base para irem entrando e ganhando experiência. Os reforços, nesse caso, seriam mandar embora Alex Santana e Camilo. Meia. Essa posição, sim, o Grêmio está muito carente. Eu até confio no William, mas pela idade ele não vai conseguir ter uma sequência de jogos. O William não consegue fazer 3 ou 4 jogos seguidos. E o meio-campo, principalmente o 10 do time, é complicado ficar mudando toda hora. O Grêmio dos anos 90 empilhou todos aqueles títulos porque raramente o Carlos Miguel era poupado. Imagina o Filipão falar que durante vários jogos pouparia o Carlos Miguel. Não teria a Copa do Brasil, não teria Libertadores, não teria Campeonato Brasileiro. Mesmo eu confiando no William, tem que vir um camisa 10 a nível da titularidade que consiga fazer uma sequência de jogos. O William seria aquele reserva que o cara confia de olhos fechados. Praticamente o melhor reserva entre todas as posições. Além disso, o Grêmio também teria para a reserva o Monsalve e mais algum jogador da base. Cristaldo, por mim, poderia ser dispensado. Então, até o momento está assim. Goleiro. Contratar um goleiro para titularidade, contratar um reserva e mais alguém da base. Lateral direito, Marcos Rocha titular, João Pedro reserva e mais alguém da base. Zagueiro pela direita, titular Balbuena, reservas Noriega e mais alguém da base. Zagueiro pela esquerda, Wagner Leonardo, reserva Kahneman e mais alguém da base. Lateral esquerdo, Marlon, reservas, mais 2 jogadores da base. Volantes, titular Arthur e Cuéllar, reservas Vila, Dodge, Noriega, Edenilson e mais 2 da base. Um meia, camisa 10 contratar, reservas William, Monsalve e mais alguém da base. Agora vamos para os atacantes / pontas. O Amuzu para mim se tornou o titular incontestável, até mesmo mais que o Alisson. Dizem que o Amuzu pode sair e que o Alisson está praticamente vendido. Caso saia os 2, o Grêmio vai precisar de 2 pontas a nível de titularidade. Caso só um saia, o Grêmio só vai precisar de 1. Mas nesse vídeo eu vou trabalhar só com a saída do Alisson. O Amuzu em uma ponta eu confio e na outra tem que contratar. Para a reserva, eu até confio no Pavon e no Aravena, mas eles vão precisar provar muito em 2026. E centroavante? Eu tenho certeza que todo mundo confia naquele que foi nosso melhor jogador em 2025, Carlos Vinícius. Apesar de eu confiar no André Henrique para a reserva, eu acho que o Grêmio precisa de um reserva com mais recursos. Eu sei que o André Henrique já nos ajudou muito, inclusive no Grenal desse ano no Beira-Rio, mas ele ainda não é esse reserva confiável. Pode vir a ser, mas ainda não é. O Bright White, por mim, poderia ser dispensado. Uma pena que renovaram. Então, ao meu ver, ficou assim. Goleiro. Contratar um a nível de titularidade, contratar um reserva e mais alguém da base. Na lateral direita, Marcos Rocha de titular e para a reserva, João Pedro e mais alguém da base. Zagueiro pela direita, Balbuena titular e para a reserva, Noriega e mais alguém da base. Zagueiro pela esquerda, Wagner Leonardo de titular e para a reserva, Kahneman e mais alguém da base. Lateral esquerdo, Marlon titular e para a reserva, 2 jogadores da base. Volantes, Arthur e Cuéllar titular e para a reserva Vila Sante, Noriega, Dodge, Edenilson e mais 2 da base. Meia. O Grêmio precisa contratar um titular, camisa 10, e para a reserva William, Gonçalves e mais alguém da base. Atacantes / pontas. Amuzu titular de um lado, contratar um ponta para o outro lado. Os reservas seriam Pavon, Aravena e mais alguém da base. Centroavante, Carlos Vinícius titular. E para a reserva contratar um fazedor de gols, além de André Henrique e mais alguém da base. Então talvez seja esses os 10% que o Felipão falou que faltava. Um goleiro titular, um goleiro reserva, um meia titular, um ponta titular e um centroavante reserva. E vocês? O que vocês acham que seriam esses 10% que o Felipão falou? Quais seriam as posições prioritárias, na opinião de vocês, para contratar? Lembrando, claro, dentro do orçamento do Grêmio. Deem suas opiniões. Era isso.
Esse foi mais um vídeo do Futebol Simples. Obrigado.